Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar Jonas Donizete, prefeito de Campinas, presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Saudar o Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, nosso prefeito anfitrião, vice-presidente, deputado federal Otávio Leite, saudando aqui todos os parlamentares municipais, estaduais, federais. Bruno Covas, prefeito de São Paulo, nos alegra aqui com a presença, saudar também o prefeito da capital do estado do Rio, Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, saudar as senhoras, as mulheres aqui presentes, saudando a Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas, no Rio Grande do Sul, secretários, gestores, amigas e amigos. Uma grande alegria matar saudades aqui do meu tempo de prefeito. Naquele tempo era mais fácil. Vocês são os heróis, viu? Porque década de 70, o Brasil que eu fui prefeito, o Brasil crescia 12% ao ano. Era o chamado milagre brasileiro, crescia 2 dígitos, impressionante. E, de outro lado, não tinha esse emaranhado, né, de regras, de cartórios, né, de dificuldades que muitas vezes travam a administração pública. Às vezes você tem enorme acervo de trabalho no sentido de regras, né, e pouco resultado. Cumprimentar todos vocês. Eu vou começar de trás para diante ali, que eu vi na carta, começando pelo Pacto Federativo. Um país das dimensões continentais do Brasil, né, 5º maior país do mundo, e com realidades tão diferentes, quantos Brasis nós temos dentro desse país continental, né? Realidades totalmente distintas. O caminho é descentralizar, competências e recursos. A gente liga a televisão todo dia, Brasília, evidente que o caminho não é esse. Nós temos uma cultura centralizadora, né? Uma cultura de centralização. Então, descentralizar políticas públicas, recursos, quem ganha é a população, né? O município é onde os fatos ocorrem, está sob os olhos do cidadão, prioriza melhor, escolhe melhor, porque vive com os problemas da nossa população. Emprego. Não tem solução se o Brasil não crescer, nem para o governo federal, nem para o estadual, nem para o municipal. E mais importante do que governo, não tem emprego. Então, é preciso retomar o crescimento. O que aconteceu com o país que, da década de 30 à década de 70, foi o país que mais cresceu no mundo, cresceu 5% ao ano durante meio século. Foi bom, saímos de um país pobre para um país de classe média, aprendemos a controlar a inflação de 3.000% para 3%, deixamos de ter uma dívida externa, né, com o FMI gigantesca, mas estagnamos, não conseguimos subir a renda. Nós elaboramos uma proposta com o professor Pércio Arida de dobrar a renda do brasileiro. Então, em quantos anos nós vamos dobrar a renda do brasileiro? E quais as metas, ano por ano, para a gente atingir, dobrar a renda do brasileiro? Quem ganha 2.000, 4, quem ganha 4, 8. Então, um conjunto de fatores. Primeiro, educação básica, ou seja, a qualidade da educação básica. Quanto nós temos que subir no PISA, ano a ano, educação básica. Num mundo que o emprego muda muito rapidamente, você se prepara para fazer uma coisa, a vida te leva para fazer outra. Nós, em São Paulo, criamos um programa chamado Creche Escola. Então, a prefeitura nos dá o terreno, nós construímos a creche, equipamos e entregamos prontinha para o município. Ensino infantil, 0
a 5 anos de idade, creche e EMEI, que é a pré-escola. Abertura comercial. O Brasil é um país caro, né? O Edmar Baixa, que é daqui do Rio de Janeiro, deu uma entrevista semana passada na Globo News, onde ele mostra isso. Olha, um automóvel aqui, um carro, custa 2,5 vezes mais do que nos Estados Unidos. O spread bancário no Brasil é 4 vezes maior do que no mundo. Um minuto de celular é 7 vezes mais caro do que nos Estados Unidos. Então, é evidente que você não consegue competir. Então, saiu das cadeias globais do mundo, só a agricultura consegue exportar. É preciso ter meta de abertura comercial para ter uma agenda de competitividade. Como é que o país reduz custo do Brasil, melhora a eficiência para você atingir isto. Então, reforma tributária, simplificar o modelo tributário nosso, um emaranhado de regras caríssima que desestimula a atividade empreendedora. Agenda de reformas, reforma da Previdência, reforma de Estado, reforma política. Nós não temos 35 ideologias, nós temos pequenas e médias empresas mantidas com dinheiro público, essa é a realidade. Ter coragem de fazer reformas, mudanças, num mundo que é rápido. O que caracteriza o nosso tempo é a mudança, é a velocidade da mudança. Governo digital, destravar, desburocratizar, simplificar, atrair investimento. Não tem crescimento se não tiver investimento. Os governos podem juntar os três, federal, estadual e municipal. Capacidade de investimento é desse tamanho. O governo federal, que não investe quase nada, fechou o ano passado com 120 bilhões de déficit primário. Não paga nada de juros, deve 3,5 trilhões, rola todo ano, vai chegar a 80% do PIB, a dívida pública bruta federal, e ainda gasta, além do que arrecada, 120 bilhões. Nós vamos ter, o ano que vem, o 6º ano de déficit primário. É evidente que isso é insustentável. Investimento nós temos que trazer do setor privado. E hoje sobra dinheiro no mundo. É o melhor momento de liquidez internacional. O mundo deve crescer esse ano 3,8%. Todo mundo cresce. Juros negativos. Estados Unidos, você tem a inflação de 1,5% e de 1,3% e os juros, aliás, inflação de 1,5%, juros é 1,2%. Você paga para guardar dinheiro. Se tiver bons projetos, você tem investimento privado. Precisa ter bom marco regulatório. PPPs. Nós fizemos em São Paulo, PPP de hospitais. Então, o setor privado constrói, equipa e opera a Bata Cinza por 20 anos. São José dos Campos, está aqui o Felício Ramute, foi um. Sorocaba, outro hospital. Então, e agora São Paulo, Bruno, vai começar lá no Bom Retiro. Operada a Bata Cinza pela iniciativa privada. Licitação, construa, equipe e opere. E eu pago, é PPP. Quem exigir menos contraprestação é que vai ganhar a licitação. Além das OSs também que nós fizemos na saúde. Não fizemos UPA, mas fizemos o AME+. Os hospitais estão superlotados, porque as UBSs, às vezes, têm baixa resolutividade, o médico tem medo de processo, encaminha para frente, pede exame, encaminha para frente, pede exame. Então, o AME+, ele fica entre a UBS e o hospital, resolve o problema, opera lá mesmo, tem anestesista, e hospital dia. A maioria das cirurgias são laparoscópicas. Você zera a fila, acelera, custo muito mais baixo e nem precisa ir para o hospital. Melhorar a gestão, aqui já entrando na saúde, e, de outro lado, claro que precisa ter mais recurso. Não adianta a gente iludir, olha, só gestão. Não, precisa pôr dinheiro. E quem está saindo do financiamento é o governo federal. Eu fui constituinte. A Constituição brasileira estabeleceu o chamado welfare state, a seguridade social. O
Previdência, saúde e assistência social. Previdência é contributiva, você tem que pagar. Se você não pagar, você não aposenta. Assistência social não é contributiva, mas é para quem a lei determina. Pessoas com deficiência ou idosos sem renda. Você recebe a renda mensal vitalícia. A saúde, ninguém paga nada. E é universal. Da vacina até o transplante. Bom, então, quem paga? A população mais idosa e a medicina mais cara. No meu tempo de estudante, não existia tomógrafo, ressonância magnética, era estetoscópio, aparelho de pressão e conversa. Hoje é muito sofisticada. Quem paga? Os 3 níveis de governo. O governo federal descentralizou os hospitais para os estados, quase tudo. Os estados passaram o centro de saúde para as prefeituras. E aí o governo federal vai saindo do financiamento, assim, discretamente, e a imprensa é muito injusta, porque ela bate em quem está atendendo. Então, ela bate na prefeitura e bate no Estado. E o problema é falta de financiamento. Há um desfinanciamento na saúde, no momento que o Brasil deixa de ser um país jovem para ser um país maduro, caminhando para ser um país idoso. E, claro, a medicina mais sofisticada. Então, nós temos que fazer 2 movimentos. Um, aumentar recurso para a saúde. Governar é escolher, tem que escolher. E a outra é melhorar realmente gestão. E olha o paradoxo, tem 23 mil leitos ociosos, porque não tem dinheiro para custeio. Então, você tem 23 mil leitos fechados e 35 mil obras novas sendo feitas pelo Ministério da Saúde. Então, você tem 23 mil leitos fechados, Santa Casa de 100 leitos funciona 70, o Hospital Municipal de 150 funciona 120, o Hospital Estadual de 300 funciona 200, e toca fazer obra, toca fazer obra. Então, melhorar a gestão e aumentar a participação federal. Eu tenho uma outra tese, cobrar das seguradoras, porta única, não tem porta dupla, porta única, mas, na saída, tem seguro-saúde, então, a seguradora paga. Paga para quem? Para quem atende, não é para o governo federal, é para quem presta o serviço. É a prefeitura? Paga para a prefeitura. É para o Estado? Paga o Estado. Nós vamos ser muito mais eficientes nessa cobrança. Isso já é previsto em lei, só que só pode cobrar a União. Claro que ela é má cobradora, então você acaba não recebendo esse recurso. Quem presta o serviço cobra da seguradora, esse dinheiro vai ajudar a financiar o SUS. Uma palavrinha sobre a questão do saneamento básico. Eu tenho uma proposta que é o seguinte, hoje as empresas de saneamento, sejam municipais, estaduais ou federal, elas pagam, além do PASEP, pagam COFINS. Ora, de novo, governar é escolher. Eu vou tributar água num país que não tem saneamento básico? Isso dá mais ou menos uns 3 bilhões que as empresas municipais, estaduais, pagam em termos de COFINS e PASEP. Então, qual a minha proposta? Esse dinheiro ficar para investimento, para a gente poder melhorar o saneamento básico. Veja a importância disso. Nós vivíamos 43 anos, pulamos para 77, e quem passa dos 30 é bem mais de 80. O que fez isso acontecer? Esse salto espetacular na expectativa de vida média e na qualidade de vida. Primeiro, água tratada. Segundo, vacina, prevenção. Aliás, nós precisamos, na saúde, recuperar a prevenção. Nós só estamos procurando doença. Nós temos que promover saúde. A maioria das doenças são maus hábitos. E a terceira foi antibiótico. As pessoas morriam de tuberculose, tétano, tudo moléstia infecciosa. Então, 3 coisas mudaram. A primeira é saneamento. Administrar para o ser humano é água e esgoto.
Então, você levar saneamento, nossa proposta é retirar a COFINS e esse recurso ser para investimento. Uma palavrinha sobre segurança pública. O Brasil inteiro é um problemão. Não tem lugar que não seja problema. Quem que está faltando nessa briga? Os estados já estão nela. Polícia Civil, Investigativa e Judiciária, Polícia Militar, ostensiva, repressiva e preventiva. Faltam os outros dois. O governo federal tem que liderar essa luta, porque o problema é tráfico de droga e tráfico de armas. É óbvio, eu propus uma agência nacional de inteligência, onde você une as inteligências das Forças Armadas, da ABIN, da Polícia Federal e dos estados, para combater duramente tráfico de droga e tráfico de armas. É um problema de saúde pública. Quem é a vítima da droga? Um jovem do sexo masculino e de baixa escolaridade. Então, quanto mais pobre a região, mais grave é o problema da droga. De um lado, saúde pública, trazer esse jovem para recuperá-lo. E a outra, combate duro ao tráfico de drogas, tráfico de armas e contrabando. O governo federal liderar esse trabalho. Tecnologia, diplomacia, 17 mil quilômetros de fronteira seca com os maiores produtores de droga do mundo. Crime não tem fronteira, nós temos que sentar com os países vizinhos, é uma questão latino-americana, para enfrentarmos o problema. Há um princípio em medicina que diz, sublata causa, toritur effector, suprima a causa, que o efeito cessa. Nós estamos enxugando gelo na ponta, precisamos agir duro nessa área. De outro lado, qual o governo mais importante? É o governo das cidades, óbvio. Nova York era uma cidade violentíssima. Hoje é uma cidade segura. Tolerância zero. De quem é tolerância zero? Rudolph Giuliani. Prefeitura. Corpo de bombeiro. O World Trade Center caiu. De quem é o bombeiro? Prefeitura. Então, o ente mais importante precisa participar efetivamente, recursos e atuação na questão da segurança pública. Polícia é ação no território, Então, é fundamental, foi bom, o Congresso acabou de aprovar o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Nós temos que trazer ao município metas, recursos, nós vamos reduzir tanto de latrocínio, tanto de homicídio, tanto de roubo. Eu derrubei latrocínio em São Paulo. Metade de latrocínio é roubo de carro. O sujeito vai roubar o carro, o sujeito reage ou faz um movimento brusco, toma um tiro. Então, 45% dos latrocínios, matar para roubar, é roubo de veículo. Se a gente derrubar o roubo de veículo, derruba o latrocínio. Para que a pessoa rouba o carro? Não é para passear com o carro, é para desmanche. Você desmancha uma motocicleta em 20 minutos. Então, o que nós fizemos? Mandamos uma lei para a Assembleia Legislativa, Jonas. A Assembleia aprovou a lei e demos 6 meses no Estado inteiro. Só funciona recicladora. Tem que ter rastreada a peça direitinho, cuidados ambientais. 6 meses depois, saímos, fechamos. Emparedamos 1.180 desmanches. O que houve com o roubo e furto de veículo? Despencou. Cai 13% o roubo de veículo, cai 6% o latrocínio. É matemático, é 45%. Então, eu acho que nós podemos dar um salto qualitativo na questão da segurança, trazendo o principal governo junto com a gente, para esse trabalho preventivo, ostensivo, muitas vezes é social, outras vezes é realmente de policiamento preventivo. Queria também trazer uma palavrinha aqui fora da ordem, Jonas, sobre precatório, chamar atenção sobre isso. Foi aprovada uma PEC estabelecendo que os estados e municípios podiam tirar 70%
do dinheiro do depósito público. Então, prefeitura e Estado. Aí teve duas mudanças. De 70% aumentou para 75%. Então, você tem mais 5% que você pode tirar. O município. Cada um na sua comarca, você vai lá e esse dinheiro é para pagar precatório. E o privado, depósito privado, você pode tirar 30%. Então, vou dar um exemplo hipotético. Se tem 50 bilhões de depósito judicial privado no Estado de São Paulo inteiro, pode tirar 30%, 15 bilhões. Metade para o Estado, 7,5%, metade para os municípios. Então, o que nós temos que fazer? Correr atrás. Cada um na sua comarca, no seu estado. Geralmente, esse depósito está no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. E lá, quanto é na minha cidade, que eu tenho aqueles 5%, se eu já não tirei, se eu não tirei, tem 75% do depósito público e, de outro lado, os 30% do privado. Aí é meio a meio, metade para o Estado e metade para a prefeitura. Paga precatório, põe dinheiro no município em circulação, reduz a fila de precatórios, dívida cara, reduz o endividamento do município, reduz o endividamento, e, de outro lado, ainda pode fazer leilão. O que eu fiz lá em São Paulo? Metade do dinheiro, vamos dizer, eu já tirei 1 bilhão. Então, metade do dinheiro eu pago na ordem cronológica, é obrigatório. Vou lá, 1 a 1. A outra metade, eu digo, olha, quem me der desconto de 40% não tem fila. Então, eu com 1 bilhão, eu pago 1,4 bilhão de precatório. À medida que eu vou reduzindo a minha dívida, eu posso ter mais financiamento. Aliás, sei que os municípios enfrentam problema com a Secretaria do Tesouro Nacional, não é isso? Porque você é B, a hora que vai ter o empréstimo, você virou C. E a hora que vira C, não tem aval da União e o empréstimo fica mais caro. Eu sofri muito isso. Nós sempre fomos B. De repente, todas as agências privadas classificam o Estado de São Paulo como B. E fomos classificados na STN como C. 1 ano e meio de briga. Por que o pessoal, às vezes, faz isso? Porque, na realidade, se você pegar o dinheiro, você vai investir. Então, é óbvio que você vai gastar. Nós não podemos... Nós já fizemos, o ano passado, estados e municípios, enquanto a União fez 120 bilhões de déficit primário, os estados e municípios brasileiros fizeram 8,5 bilhões de superávit primário. Então, não tem sentido sacrificar ainda mais. Então, a gente conseguindo reduzir precatório, reduz endividamento, melhora a classificação, além da briga que precisa ter à frente com a Secretaria do Tesouro Nacional, porque esses critérios de B e C são muito subjetivos, para você poder ter acesso a crédito. Aliás, uma outra palavra sobre isso. O sistema bancário brasileiro está muito concentrado. Nós precisamos reduzir o spread. Cai a taxa Selic, mas o cidadão que vai tirar dinheiro paga caro. Como é que a gente reduz o custo do dinheiro? Essencial para retomar a atividade econômica. Mais competição. Economia de mercado precisa ter disputa, desregulamentar e mais player, para poder ter mais disputa e reduzir o spread. O Congresso, encontrei agora o Rodrigo Maia, deve votar essa semana o cadastro positivo. Isso vai ajudar, porque o pequeno, às vezes, tem juros mais caros que os grandes. Com cadastro positivo, eu sou um bom pagador, eu consigo juros menor. E a outra é outras formas de crédito. Lei Geral de Garantias, cooperativismo de crédito, fintechs. Você tem inúmeras formas de tornar o spread menor, o dinheiro mais barato e acesso ao crédito. Quero cumprir rigorosamente, que estão faltando aqui 8 segundos,
mas dizer da alegria de matar saudades aqui dos meus tempos de prefeito. Eu gostei muito. Meu mandato era de 4 anos. Eu fui eleito no século XX, em 1973, tinha 24 anos de idade, o mandato era de 4 anos, Jonas. E aí surgiu um boato de que poderia prorrogar de 4 para 6. E aí, eu ali na expectativa, confesso até que torcendo para prorrogar, porque eu tinha muita obra, e 4 anos eu não conseguia entregar as obras, né? Mas quietinho ali, acompanhando. Então. Aí, abro o jornal lá do São José dos Campos, do Vale Paraibano, Crespo, terra lá do Felício, e primeira página, prefeito de Piquete, José Armando de Castro Ferreira, prefeito de Piquete, se prorrogar o mandato, eu renuncio. Não aceito o mandato ilegítimo, não nascido do voto popular, da ditadura militar, um discurso grande. Então, meu amigo Zé Armando, liguei para ele. Zé Armando, quer dizer que se prorrogar você vai renunciar? Ele falou, não, Geraldo, você acredita em Papai Noel? A imprensa não tem notícia, fica aí inventando moda, não vai prorrogar nada, imagine. E o Zé Armando está aí, primeira página do jornal. Já dei entrevista lá em São Paulo, para a Rádio Eldorado, naquele tempo. Tal. Tá bom. Um mês depois, o ministro César Caus, ministro de Minas e Energia, vai a Pinda visitar a Vilares, a siderúrgica, estava sendo construída lá. Na hora de ir embora, no cafezinho, falou, prefeito, o senhor está preparado para ficar mais 2 anos? Falei, por quê? Não, porque vai prorrogar. O governo quer que coincidam as eleições, então vai prorrogar de 4 para 6. Eu, tá bom, fiquei quieto, tá, torcendo ali, quietinho. Realmente, 3 meses depois, prorrogado o mandato. Prorrogado, a imprensa foi em cima do Zé Armando, o prefeito de Piquete, que ia renunciar ao mandato ilegítimo e aquele discurso todo. Foi em cima, o Zé Armando falou, olha, eu vou fazer um plebiscito para saber se o povo quer que eu fique ou quer que eu saia. Aí passou um mês, nada de plebiscito, a imprensa foi em cima do Zé Armando de novo. Aí o Zé Armando falou, olha, Justiça Eleitoral diz que o meu plebiscito não tem previsão legal. Então, eu vou fazer uma consulta popular para saber se o povo quer que eu fique ou quer que eu saia. Mais um mês, nada, a imprensa foi em cima de novo do Zé Armando. Falou, olha, eu reuni os funcionários da prefeitura e só do gabinete. Fizeram um apelo para eu continuar. Bom trabalho.